Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 11 de outubro, para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest, vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa que vem para fechar em alta no dia de hoje, de 0,25%, chegou a cair na maior parte da sessão, mas conseguiu se recuperar, fechando levemente no positivo e confirmando um sinalzinho bem interessante ali, a gente vai dar uma olhadinha no gráfico logo menos, também vamos falar aí do DI, mini índice, mini dólar, Petro Vale, as duas recomendações swing trade e todos os ativos que foram solicitados via comentários do fechamento de ontem, tá? E para você que tem interesse aí em pedir novos ativos, é só deixar no comentário aqui embaixo. Lembrando que amanhã não tem pregão, então nós retornaremos aqui com as salas ao vivo e também análise de fechamento na sexta-feira, tá bom, pessoal? Faremos sim todos os conteúdos aqui na sexta, tá? Não voltaremos somente na segunda. Dalton não liberou, então tem que trabalhar. Brincadeiras à parte. Não esquece de deixar seu joinha nesse vídeo aqui também, por gentileza, para ajudar a gente no canal. E vou soltar a vinheta aí para a gente dar início nesse vídeo. Bora lá. Simbora lá, pessoal. Para você que pulou a vinheta, não esquece de deixar o seu joinha aí nesse vídeo, por gentileza. Vou deixar rodando aqui também a mensagenzinha do Seja Membro. Inclusive, agora mesmo, o Dalton acabou de publicar aí uma análise especial sobre Bradesco, tá? E aí ele fala bastante coisa interessante lá. E uma possível oportunidade aí pode estar surgindo, tá? Então, vale a pena aí para quem é membro no canal, assistir essa análise especial de Bradesco. Seguindo, Ibovespa no dia de hoje 0,25% de alta. Como eu mencionei, chegou a cair aqui na sessão 0,45 e passou a maior parte da sessão no negativo, mas conseguiu virar, tá fechando acima da máxima de ontem e acima da máxima deste topinho, que era uma região de resistência, e conseguimos então confirmar de fato a anulação dessa tendência de baixa aqui ao superar essa região de topo anterior. Expectativa positiva para a continuidade deste movimento, então, que era algo que a gente tinha comentado aqui ontem, tá? Mesmo que tenha aí algum processo de correção mais lateral, a expectativa ainda é mais positiva de poder dar sequência nesse movimento. Próximos níveis de resistência, essa região de topo, na faixa dos 118.400 pontos, e depois este outro topo, nos 119.390 pontos. Então, viés mais positivo aqui para o Ibovespa. O que não pode acontecer ali na sexta-feira para enfraquecer aí essa expectativa que eu acabei de mencionar, é um baita candle de baixa aqui, tá? Não só perdendo mínima, mas confirmando um fechamento muito forte aqui para baixo, próximo ou até mesmo abaixo da média móvel de 13 períodos. Isso não seria muito legal, tá? Tudo bem aí se perder mínima aqui, mas conseguir ficar mais estável, fechar mais próximo aqui do fechamento de hoje, tá? Vamos ficar de olho aí no pregão de sexta-feira também. Mas anulamos aí a tendência de baixa de curto prazo no Ibovespa. Mini índice, na sessão de hoje, apresentando aqui alta de 0,47% até o momento, se aproximando da média móvel ali do gráfico semanal, essa região de resistência também de fundos anteriores. Gráfico de 60 minutos. Tivemos aqui o índice abrindo aí num leve gap de alta, retornou para gerar uma sinalização de fundo ascendente acima da média e tá bonitinho aí para dar continuidade neste movimento a partir de sexta-feira. Portanto, focaria em compra no mini índice para quem já está comprado aí nesse sinal de fundo ascendente nos 60 minutos. Dá para tentar levar aí sim, tá? Stop no zero já é bem-vindo se for levar para o swing trade, lembrando que vai ter ajuste. E para quem quiser, de repente, ainda deixar aqui abaixo da mínima do fundo, é uma possibilidade. Ou seja, eu só olharia para venda se perder esse fundo aqui lá na sexta-feira, tá, pessoal? E gerar alguma sinalização negativa aí abaixo, pelo menos dos 116.580 pontos. Falando do dólar, na sessão de hoje... Opa, por que o dólar não apareceu aqui para mim? WDO. Bom, WDOX, então. Dólar aí na sessão de hoje apresentando queda de 0,17%. É isso aí.
um candle de indefinição, depois de uma baita barra vendedora aqui, ainda temos esse suporte aqui na região dos 5,053, é um nível aí que está segurando na sessão de hoje, inclusive, depois dele tem um outro suporte, um pouquinho mais abaixo, no 5,025. Gráfico de 60 minutos, tivemos aqui a abertura num gap de baixa, conseguiu se recuperar, veio testar a região da média móvel de 13 períodos, gerou nova sinalização de topo descendente também, então foco na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade deste movimento, a possível confirmação desse pivô de baixa, tentando buscar, por exemplo, como alvo, aquela região do 5,025 do gráfico diário. Portanto, foco na ponta vendedora, enquanto não anular aqui este topo descendente que foi apresentado, ou seja, enquanto não voltar para cima dos 5,086,5, tá? Conseguiu anular esse topo, gerou sinal de alta acima da média, aí beleza, dá para focar um pouquinho na compra, tentando pegar o quê? Uma correção em ABC deste movimento todo de alta aqui, perdão, de baixa aqui, tá? Em direção, por exemplo, à região do 5,113. Agora falando do DI, D1F, D1F FUT. Na sessão de hoje aí apresentando alta de 0,8%, como a gente havia mencionado, veio testar a região da média móvel de 13 períodos, essa de 62 períodos, que é a média móvel ali do gráfico semanal. Como nós esperávamos, de fato veio, testou e apresentou uma bela de uma recuperação na sessão de hoje, tá? Vamos ver aí se gera uma nova sinalização de alta aqui na sexta-feira, tentando retomar o seu movimento anterior de alta, tá? Em termos de tempo, não foi tão legal a correção. A gente teve 14 no movimento de alta, teve apenas 6 no movimento de correção aqui, o que é normal quando retoma a tendência de alta também. O movimento de correção tende a ser mais curto, tá? Mas ele foi curto e também muito grande aqui em termos de preço, né? Vamos falar assim para a taxa aí. Mas seguimos ainda com viés mais altista, falando de médio prazo aí também, tá? Tentando pegar algo mais para cima. Se gerar esse sinal de alta e confirmar um fechamento acima da média, reforça ainda mais o que eu mencionei, e aí a próxima resistência mais relevante vai voltar a ser a região dos 11, a região de taxa aqui de 11, tá? Para o DI. Caso contrário, se continuar um pouquinho mais travado aqui, enquanto não perder a média do semanal, ainda vejo a possibilidade aqui de uma sinalização altista ainda mais para frente. Falando agora de Petrobras, na sessão de hoje aí queda de 0,26%, a Petro que chegou a cair na sessão aí mais de 2%, pegamos uma bela de uma venda aí nela na sala de ações hoje, tá? Vou colocar o intraday aqui para vocês, ó. A gente fez a venda exatamente nesse fechamento de gap, tá? Chegou a subir um pouquinho, depois já devolveu, trabalhou aqui com um pivôzinho de baixa e despencou. A gente pegou até 1,5% de queda aqui, tá? Então foi bem bonito mesmo. Vamos até onde a gente pegou? 1,52 foi. Ó, a gente pegou até aqui, tá? A queda. Foi bem bacana mesmo aí essa operação, tá? Salvou o stop que eu tinha tomado na Vale, inclusive ainda sobrou aí, tá? Então a gente saiu no gain aí no dia com essa operação de Petrobras, foi muito boa mesmo, tá? Seguindo, para quem está comprado ainda no swing trade aí, quem comprou essa operação de máximo, o stop permanece abaixo da mínima do grande candle de alta, nos R$ 30,09. Podemos ter alguma tentativa de correção aqui depois de um belo de um movimento mais forte aqui para cima, tá? E o que poderia acarretar em uma nova sinalização positiva acima da média. Eu olharia com bons olhos, tá? Apesar de ainda estar aí bem esticada lá na região da máxima histórica, como está revertendo um sinal de topo lá no semanal também, a gente pode, de repente, ter alguma semana aí superando o máximo novamente lá na semana que vem. O mensal segue aí firme e forte dentro do seu movimento de alta, tá? Então, se tivesse algo nesse sentido aqui, com stop mais curtinho, daria para arriscar. Falando agora da Vale, na sessão de hoje aí alta de 0,87%, a Vale que, na minha avaliação, ainda precisa ganhar essa região do 6772 para retomar aí um viés mais altista. E caso consiga ganhar esse nível de preço, a região de resistência mais relevante para mim vai ser aquele topo do semanal no 71, tá? Então, vamos ficar de olho se na sexta-feira consegue voltar para cima desse nível de preço. Se conseguir com um gap de fuga aí, poxa, anula completamente tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou avaliando aí de mais negativo para Vale, de poder perder o 65 novamente, tá? Então, se tiver algo nesse sentido aqui, ou também se já vem e fecha mais forte aqui na sexta, pô, anula realmente o que eu estou visualizando aqui de viés mais negativo. Caso contrário, tiver um topinho aqui novamente, a chance de voltar mais uma vez para perder esse 65 aqui aumenta, tá? Então, seguimos ainda numa indefinição aqui de curtíssimo prazo na Vale, com essas duas regiões aqui bem importantes. Falando agora das solicitações de análise, começando por... Opa, não.
recomendações swing trade. Começando aqui por Suzano, na sessão de hoje aí alta de 0,35%, perdeu o mínima da sessão anterior, mas nosso stop de proteção está aqui nessa outra mínima, então ainda temos a expectativa de que venha para pegar o nosso alvo aqui na operação. Continuamos comprados. E Sabesp, que no dia de hoje aí caiu 0,5%, um dia de indefinição aí, depois de 2 candles mais fortes de alta, tivemos uma aspiração de máximo aqui, então a expectativa ainda segue mais positiva, de continuidade deste movimento. Portanto, continuamos comprados aqui na posição. Agora sim, atendendo aos pedidos de análise, começando por Ambev, na sessão de hoje alta de 0,3%, papel que vem dando sequência no movimento de alta, e depois dos... Perdão, pessoal. Depois desse belo candle de alta aqui, tá? Para quem de repente aí abriu a compra, poxa, uma barra elefante aí, quero pegar a continuidade dela, alvo. Nossa, esse aqui é o do Dalton. Inicialmente 13,63, depois acima da média do semanal 13,84, tá? Essa seria aí esses seriam os alvos aqui para Ambev, para quem está comprado, principalmente aí querendo, né, pegar aqui essa barra elefante, tá? Tentar ser guiado por ela, pelos compradores que entraram aqui nesse dia, nesse pregão, tá? Uma possibilidade de stop seria aqui abaixo dessa mínima, dos R$13,04, tá? Tentando pegar aí a continuidade. Fiquem de olho, bateu lá na média do semanal, gerou topo, pula fora, porque a tendência de longo prazo, de médio prazo, perdão, ainda é de baixa, tá? Se a gente olhar o semanal, ainda está dentro daquele movimento de baixa. No longo prazo, a gente tem uma tendência mais indefinida realmente, tá bom? Falando agora de CEMIG 4, na sessão de hoje aí alta de 0,24%, um papel que chegou a subir na sessão de hoje aí quase 2%, voltou, tá? Basicamente fez um processo de correção aí no gráfico de 105 minutos, olha só. Tá? E agora tentando apresentar novo sinal de fundo ascendente. Eu vejo como uma possibilidade aí a continuidade do movimento de alta pelo gráfico diário. Portanto, para quem está comprado, eu deixaria um stopzinho de proteção um pouquinho mais abaixo, nos 12,30 ali, pelo menos, tá? E ainda vejo como alvo mais relevante a região dos R$13, tá? Podendo ainda dar sequência nesse movimento. Para quem está de fora, o ideal é aguardar para uma correção e um sinalzinho positivo, caso seja apresentado. Se for direto, pessoal, não tem jeito, tá? Não adianta forçar a barra aqui. Tá? Porque pode acontecer isso aqui, vem, estopa você, aí depois volta, aí você fica bravo aí, ou brava, não, só entrar, o ativo me estopa. Não é só você entrar, né? É onde você está entrando, né? No terceiro candle do movimento de alta. Então, assim, aqui não tem possibilidade de compra, a não ser que corrija aí para quem está de fora. Bom, falando agora de VEG. Na sessão de hoje, VEG apresentando queda de 0,37%, depois de ter perdido essa região de fundo, tentou apresentar repique, pode apresentar novo topo descendente, tá? Olha só, topos e fundos descendentes estabelecem a tendência de baixa aqui em VEG, tá? Estamos numa região de resistência de fundo anterior, mais região da média, nos 35 e 30. Então, todo cuidado para quem está comprado aí em VEG, tá? Essa sinalização de topo aqui pode aí azedar o caldo, tá? O mensal já voltou para baixo da média, pode esticar um pouquinho mais até a região dos 32, então tomem cuidado aí, tá, pessoal? Tentou ganhar a média do semanal lá 2 vezes, não conseguiu, próximo ali da região dos 36, dessa última tentativa, tá? A outra foi nos 37, enfim, não conseguiu, tá? Então tomem cuidado aí os compradores de VEG, tá bom, pessoal? Pode sim esticar até os 32, principalmente se gerar esse sinal de topo descendente por aqui, o que abriria uma possibilidade de venda descoberta para quem tiver interesse. Falando agora de Casas Bahia, na sessão de hoje aí zerada, e dentro de um movimento travado aqui, não consegue ganhar de jeito nenhum a região da média móvel aí de 13 períodos do gráfico diário. Não gerou sinal de alta ainda no gráfico semanal, apesar de ter deixado aí um candle libélula ali na semana passada, tá? Um dojizinho, não teve superação de máxima, então ainda não temos um sinal positivo aqui para tentar arriscar uma compra aí de um repique, tentando pegar, quem sabe, aí até essa região do gap, ou o fechamento do gap, mais a média móvel lá do semanal, tá? A gente não tem nada disso aqui ainda, tá? Então fiquem atentos aí, porque pode gerar nova sinalização de topo por aqui. Eu não vou recomendar essa venda aqui agora, porque eu não sei qual é o preço do aluguel, tá? Então fiquem de olho nessa questão, tá? Se for um aluguel ok, dá para ficar de olho nessa venda descoberta. Se não for, não entrem, tá? Porque não recomendo aí essa venda se o aluguel for caro, tá bom? E precisa realmente aí apresentar algo muito relevante. Por exemplo, gerar o topo e reverter para a gente olhar para alguma compra aqui, tá? Enquanto não apresentar nada nesse sentido, o foco é na venda mesmo. Embraer, na sessão de hoje, aí alta de 0,46%, papel
apresentando um candle de definição, depois de uma forte barra compradora, ainda tem a expectativa de continuidade até a média do semanal, nos R$ 17,80, tá? Para quem está comprado, dá para tentar levar até essa região aí. Para quem está de fora, eu aguardaria testar esse nível de preço, corrigir e gerar um novo sinal positivo aí para eu entrar na ponta compradora. Não adianta eu querer forçar a barra aqui agora. Minha relação risco-retorno, mesmo que eu opere só esse candlezinho, não cabe, tá bom? Vamos lá. Arrastar esse carinha para cá. Agora arrasta esse para cá. Ó, tá vendo? Não cabe. A média do semanal tá aqui. O meu primeiro alvo de 1 para 1,5 tá ali em cima. 2 para 1, né, na verdade. Então não cabe. Tá? Não adianta forçar a barra aí. Vai ter que aguardar a correção sim, para você abrir uma compra aí em Embraer se você tiver interesse, de curto prazo. E para quem já está comprado, alvo nos 17,80 a 17,85. Falando agora aqui de ROME 3, na sessão de hoje apresentando queda de 0,42% e podendo armar o quê? Um topinho descendente, abrindo possibilidade de venda. Nossa, Kaique, mas não está muito esticado? Tá, mas toda vez que tenta se recuperar, não consegue dar continuidade, tá? Então, assim, por hora ainda tentaria focar um pouquinho mais na venda aí, tá? Tentando pegar algo mais para baixo. O stopzinho tá curtinho aqui, então prefiro aí operar a favor da tendência de baixa que vem sendo apresentada. Não vejo possibilidade de compra aqui, tá? E se alguém tiver comprado, stop aí nos 11,49. E por fim, a AME3, que na sessão de hoje apresentou alta de 0,26,25%, chegou a abrir num gapzão de alta aí, subindo 15%, na máxima do dia bateu ali quase 20, bateu 18, respeitou essa região de resistência de topo anterior e devolveu. Pode aí abrir amanhã perdendo o mínimo aqui para tentar fechar esse gap e novamente aí vir testar a região da média móvel de 13 períodos. Enfim, não dá nem para falar aí que eu compraria aqui, pessoal, porque está dentro de uma tendência indefinida. Então, mesmo se fizer um fundo ascendente aqui, nós temos topos descendentes sendo apresentados ainda, ou seja, estamos dentro de uma tendência bem definida. Então, eu só olharia para compra acima dos 95 centavos. Tá? E para venda abaixo dos 80 centavos. E a venda reforça, se o aluguel não for caro também. Fiquem atentos a isso. Tá? Então, dentro dessa indefinição e um papel chato, ruim tecnicamente como esse, eu não faria nada neste momento, seja no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo, tá, pessoal? Principalmente nesses dois prazos acima que eu mencionei, não faria nada. E aí, no curto prazo, vai ter que esperar mesmo sair de dentro dessa lateralização aí, tá? Lateralização não, perdão, indefinição, com fundos ascendentes e topos descendentes sendo apresentados, tá? Não tem muito o que fazer aí não. Para quem tiver comprado já, se quiser deixar um stop abaixo deste último fundo, nos 0,71 é uma possibilidade, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Foram poucos ativos solicitados. Então, a gente se vê mais uma vez na sexta-feira, tá bom? 8h45 da manhã na sala de futuros com o Dalton, 9h45 comigo na sala de ações e no final do dia na nossa análise de fechamento, tá bom? Um grande abraço, um excelente feriado para todos vocês. Se precisarem de alguma coisa, só chamar lá no Instagram do Dalton, se for bucha, se for para trocar uma ideia, aí tá rolando meu Instagram ali agora, aí para trocar ideia é só me chamar ali, beleza? Um abraço, aproveitem aí, descansem no feriado e sexta-feira estaremos de volta. Até mais, pessoal.